Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Neste vídeo nós vamos falar sobre o tema modelando, um tema muito importante e especial aqui para a nossa área, que é o artesanato em biscuit. Bora lá? Então, pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre esse tema. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu falei sobre alguns pontos e modelando era um tema destes, era um desses pontos que eu abordei no vídeo. Porém, eu quero atualizar esse conteúdo para as novas pessoas que estão chegando, para que vocês também que já estão aqui possam renovar as ideias a respeito dessa palavra, né? Modelar, ou seja, dar forma a algo. É muito interessante quando a gente para poder refletir o que é de fato o biscuit, o que a gente faz de fato. A gente transforma uma massa simples em algo extraordinário, né? A gente pega ali um pacote de 1 quilo de uma massa ou aquele menorzinho e transforma aquilo ali, aquela massa de um pacote plástico em algo extraordinário. E uma lembrança como essa, maravilhosa, quero até mostrar pra vocês, olha só, em pensar que de uma massa super simples eu transformei em algo tão especial, espetacular, uma coisa que vai fazer aí a diferença na vida de alguém, né? Nesse caso aqui de 2 pessoas e mais, né? Então, a gente para pensar na grandeza que é o que a gente faz de fato, o que é o nosso modelar. Então, a gente dar forma a algo, é pegar ali um pedaço de massa e dar forma a um sonho, dar forma a um momento, dar forma a um sentimento, dar forma a uma lembrança. Modelar é simplesmente uma arte extraordinária. Eu nunca tinha parado para pensar nesse fato antes de trabalhar com biscuit. Sempre gostei muito de artesanato. Eu sempre brinquei de massa mesmo, né? Massinha de modelar normal, sempre gostei. Mas eu nunca tinha trabalhado com biscuit antes de vir, né? Em 2020. E depois que eu comecei a ver isso, o que ele envolve de fato, né? A parte emocional do que a gente faz é muito grandiosa. E é uma reflexão muito importante da gente trazer para o nosso trabalho e para a nossa vida. A importância que o que a gente faz tem. Porque é muito comum a gente ver esse tipo de reflexão quando a gente trabalha para alguém. Você trabalha fora, e você pensa, o que eu faço no meu trabalho? Quais que são os meus pontos fortes? O que eu preciso para isso, para aquilo? Para você se inserir em uma vaga do mercado e etc. E aí quando você para poder pensar dentro do seu negócio, o que o meu negócio de fato faz? Qual que é o sentido real disso daqui? E aí você vê a grandeza do que a gente faz, né? O quão grande é o sentido do que a gente realiza, do que a gente constrói. A gente literalmente constrói uma peça do zero. Ainda que você use uma referência, ainda que você use ferramentas tais como molde, acessórios para poder deixar a sua peça ainda mais linda e agilizar o seu trabalho, você construiu ali do zero. Você estruturou, você fez uma peça ficar em pé, né? É uma coisa assim extraordinária. Então que possamos parar para refletir sobre esse ponto tão importante no nosso trabalho, que é o modelar, né? Quando eu comecei a trabalhar com biscuit, eu queria me desenvolver, queria que fosse um pouco mais rápido e não foi. Em 5 anos, como eu já comentei com vocês, eu mexo com a mão na massa todos os dias desde que eu iniciei. Eu só parei lá no período do meu puerpério, porque eu precisei desse tempo, né? E fora isso, desde que eu iniciei, eu modelo todos os dias, todos os dias. Ainda que seja uma coisa assim, para que eu possa desenvolver de fato a minha coordenação fina. E literalmente pôr a mão na massa, né? Tanto que eu criei aí o termo para mim, eu uso muito mão na massa e fofurinha na mesa, porque é basicamente isso, é só assim que a gente consegue evoluir. Se você está iniciando ou se você já está no processo do biscuit e pensa assim, nossa, minha modelagem ainda não está tão boa, ainda não consigo fazer tal coisa, não desista, continue, modele, modele, modele o tanto que você puder. Coloque a mão na massa, sinta a emoção de sovar uma massa, de modelar uma bolinha e ver aquela bolinha ali se transformar em algo maior. Sinta o processo, porque de fato a gente não consegue ir de um dia para o outro sendo extraordinário em nada, né? Mas quando a gente dedica tempo e realiza aquilo ali com frequência, a gente consegue desenvolver a habilidade que é necessária para que a gente possa evoluir. Então, não é nada melhor do que a gente simplesmente pegar e modelar. Seja com ferramentas, sem ferramentas, seja de uma forma parecida com outras pessoas, se você no momento ainda copia outras pessoas, o formato, tenta aparecer ali, aos poucos você vai identificar a sua essência, e aos poucos você vai identificar o seu rostinho, o seu boneco, o seu formato, a maneira como você sova uma massa. Eu vejo muitas pessoas falando sobre, você tem que sovar a massa dessa forma e tudo mais. Eu acho que a gente tem que usar técnicas, sim, para evitar danos à peça, né? Tais como uma bolha. Porém, cada um vai encontrar o seu jeitinho de sovar, o seu jeito de uma técnica única, né? A pessoa que preenche, por exemplo, quando eu sempre tive um pouquinho de receio ao cobrir bolinhas maiores, né? Eu sempre dominei cobrir menores, que foi o que eu comecei a desenvolver mais. Então, eu sempre fiz bonecos nesse parâmetro aqui.
eu tenho a cabecinha deles nessa proporção com o corpo. E aí, quando eu comecei a fazer os maiores, que são estes aqui, eu não tive tanta dificuldade como eu imaginei que eu pudesse ter, porque eu já fazia o curso da Sá, e aí eu aprendi a técnica que ela usa, e eu achei incrível, e aí eu comecei a adaptar ao meu trabalho essa forma. Então, o que pra mim parecia uma coisa, nossa, difícil demais, se tornou algo possível. Não que é fácil, né, que toda peça maior dá muito mais trabalho pra gente nesse sentido de acabamento do que a menorzinha. Porém, eu senti uma segurança e falei assim, nossa, eu consigo, é possível. Mas o que? É questão de ter o conhecimento e ao mesmo tempo pegar para fazer, né? Então, é basicamente a gente colocar mesmo a mão na massa para a gente poder se desenvolver, porque é questão de tempo. Eu não imaginava que eu conseguiria fazer um boneco desse tamanho com essa cabeça. Eu sempre achei eles muito fofinhos, os cabeçudos. Porém, eu tinha esse receio de conseguir fazer um rosto maior. Mas o que? Assim como eu comecei a fazer os bonecos do zero, quando eu comecei a fazer os bonecos, foi com a cara e com a coragem mesmo. Eu não tinha feito curso ainda, eu peguei umas diquinhas aqui no YouTube, mais superficial mesmo, como faz isso, como faz aquilo, e fui. Mas a parte da estrutura mesmo, eu precisei adaptar, né, evoluir, aprender, buscar aprender o que era o certo mesmo, e fui aplicando a minha também. Eu tenho uma forma de estruturar os meus bonecos, que além do que eu busquei na internet e aprendi, eu fui aplicando ideias minhas. Então, com o tempo e depois de estudo, a gente vai desenvolvendo coisas nossas, né, a forma como a gente encontra melhor de realizar o nosso trabalho. Mas eu tinha um pouquinho de dificuldade no início, assim, com essa questão. Mas o que? Era o amadurecimento que precisava vir ainda, era a experiência, era o tempo, eram os erros que eu precisava cometer, eram os desafios que eu precisava ter, porque tudo faz parte do nosso crescimento. Até aquela cliente difícil que chega pra você, aquela peça que não dá certo, aquele dia que você não conseguiu trabalhar, tudo que acontece no nosso trabalho, seja positivo ou negativo, é para nos fazer crescer, é para nos engrandecer, desde que a gente tenha a mentalidade de entender que aquilo ali de fato é necessário, a gente passar por aquilo, né? Então, o processo em si da evolução do nosso trabalho, ele é um pouquinho difícil mesmo. Não vai acontecer de um dia para o outro, a não ser que você já venha com uma base aí, com uma carga, uma bagagem anterior de um trabalho manual, nesse sentido, mas que seja relacionado a essa parte de modelagem. Mas fora isso, vai ser um processo mesmo. E não tem nada melhor do que você se comparar com você parar para olhar daí um tempo que você fez hoje, né? Você olhar o que você está fazendo hoje do que você fez antes. Os primeiros noivinhos que eu fiz, hoje, se eu parar para poder olhar, nossa, é muito diferente. Eu nem sei se eu ainda tenho aquela fotinha deles ainda, eu vou dar uma olhada aqui. Se eu conseguir achar a foto, eu coloco aqui para vocês. É totalmente diferente da realidade do que eu já estou aqui agora, né? Após 5 anos. É uma evolução muito grande para mim, me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque isso aqui é tempo de trabalho, é dedicação, e eu espero evoluir muito mais, né? E assim, eu vou falar com vocês que uma das coisas também que é muito importante, olha só que fofura, deixa eu dar foco aqui neles para você ver, muito fofinho, né? Olha os detalhes, vocês têm que ver de perto, vou deixar na minha rede social, vocês podem ir lá conhecer esse casal fofurento que está saindo aqui hoje, vou tirar fotinhas deles e vou embalar. O casamento é esse final de semana. Quando eu paro para poder ver as minhas peças hoje, assim, e eu lembro de como era quando eu comecei, eu vejo uma evolução tão grande e penso assim, aonde eu ainda quero chegar. E uma coisa que eu queria deixar para vocês é que, assim, quando a gente inicia um trabalho, a gente começa a pesquisar sobre aquilo, né? E aí começa a aparecer aquela chuva de lugares, de pessoas, de materiais, de peças, do que a gente está buscando. E teve um período que eu salvava muita coisa para poder me inspirar, não, que lindo, que legal, etc. E aí, teve uma uma época, que eu comecei a ver uma artesã que fazia uns noivinhos assim. Achava muito lindo, nossa, impecável o trabalho dela, muito legal. E assim, quando eu comecei a fazer os noivos, né? Não é o meu foco, mas o meu foco é bonecos personalizados. Então eu trabalho com noivos também. Mas eu não sou especialista em noivos, né? A minha especialidade é bonecos personalizados, nesse caso. Então eu faço tanto um noivinho, quanto um aniversariante, quanto uma pessoa, né, comum e com uma foto referência, que é a maioria que chega pra mim. E aí, eu comecei a receber muitos orçamentos com foto dessa artesã. E assim, gente, o valor dela, por ela já ser uma artesã mais experiente, o trabalho dela ser assim, impecável, né? Já é uma pessoa que já trabalha há muitos anos com isso. O trabalho dela é excelente, maravilhoso e tudo. Mas o patamar de custo do valor das peças dela eram totalmente distintos do meu, né? O meu é distinto do dela. Além da minha peça não chegar a ser, na época, né, tão próxima à qualidade da dela, ainda por cima eu não tinha tanta experiência, eu não era especialista em noivos. Mas chegava muito orçamento dela pra mim. E eu pensava assim, nossa, o que são os meus noivinhos perto desse? Mas as pessoas me mandam querendo esse tipo de coisa e a minha peça não. Não é assim, nem tá nem próxima ainda, né? Mas já tinha um acabamento, eu sempre prezei muito pelo acabamento. Um dos diferenciais do meu trabalho são os detalhes, que eu foco muito nas características únicas que marcam ali de fato a peça. E aí eu tive um pouquinho assim de
de uma sensação, me incomodou na época, de receber muito daquela pessoa. Por quê? Aí eu comecei a ver a peça dela e falei assim, nossa, minha peça não chega a tanto. E um dia, por curiosidade, eu parei. Aí eu fiz um orçamento para uma cliente e ela, o orçamento meu, né, sem olhar preço nem nada. Eu sempre tive a questão de parar para fazer o cálculo, né? Então, onde eu cheguei o preço na minha época era aquilo ali. Aí, na época eu lembro que eu passei o orçamento para ela, era R$250. Dois, né, o casal. Então, ou seja, são 2 bonecos. Basicamente, como se cada um saísse ali a 125. Minha modelagem já estava mais ou menos, estava até legal. Não estava sendo coisa ruim nem nada, não. Já tinha um período ali que eu trabalhava com isso. E aí, eu estava recebendo muito orçamento dela e tudo mais, aí eu nem... orçamento das fotos dela, né? Mas eu nunca tinha parado para entrar no perfil dela para ver valores. Aí a cliente me mandou um topinho dela, maravilhoso, cheio de peça, característica, aquela coisa toda. E aí, eu fiz o orçamento pra cliente, passei, né, R$250 e tal. Ela falou assim, nossa, muito puxado o valor pra mim, não que o seu trabalho não vale, mas eu achei caro. Aí eu falei assim, não, tudo bem, expliquei pra ela, né, entendo, né, se não cabe no seu orçamento, mas é o valor de fato, uma peça exclusiva, é isso, expliquei pra ela todo esse processo. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou entrar lá pra poder ver. Aí eu entrei no perfil dessa artesã, que eu já acompanho ela, admiro muito o trabalho dela, e eu fui ver os valores dela. Assim, né, gente, 4 vezes mais do que o meu, basicamente, merecidíssimo. Assim, trabalho lindo, impecável, um trabalho limpo, harmonioso, e sem falar que ela é uma pessoa experiente, né? Há 2, 3 anos atrás, os meus noivinhos eram R$200, 200 e pouquinho. Hoje eu já cobro R$400 num copinho desse daqui, entendeu? Então, é questão de tempo, né? E ela, por exemplo, ela trabalha há muitos anos. Inclusive, eu aprendi muitas dicas no meu começo aqui, foi com ela mesmo. E aí eu falei, nossa, que incrível, e são peças impecáveis. Aí eu fui e mandei pra cliente e falei assim, olha, tá vendo essa peça que você me mandou? A média de valores dessa artesã, que é experiente, é outra modelagem, ela é especialista em noivos, é este valor aqui. E a minha, o orçamento que eu te passei, é este aqui. Pra você ver como que o biscuit é rico, como que o biscuit é uma arte valorizada, é uma arte única. Olha pra você ver a qualidade da peça que você me enviou. E a minha peça vai com a máxima qualidade que eu puder, porém, não igual a dela. Ela é uma artesã muito mais à frente de mim. Porém, eu vou dar o meu melhor se você quiser fazer comigo. Mas eu quis te mandar o preço dela para você poder ver que o meu preço, ainda que eu seja inexperiente em relação a ela, é compatível. A minha peça não está cara. Nem a dela está cara. Acontece que são realidades diferentes, mas para você ver o quão o biscuit é importante, né? Era basicamente R$1.000 e poucos o topo que ela me mandou. E era uma peça que tinha acessórios, tinha um movimento diferente, né? A posição que os noivinhos estavam era outra, era uma posição mais trabalhada e por aí vai. E eu cobrei dela R$250 porque era dentro do padrão do meu trabalho, né? E a minha ainda era menorzinha, que eu fazia na época os noivinhos de 10 centímetros. Então o meu era de 10 centímetros e o dela, eu não sei qual foi o tamanho certo, mas era maior. O dela, acho que o padrão dela deve ser aí 15 centímetros, 12, 15, pela proporção que eu acho, né? Então, assim, aí ela falou assim, nossa, nunca imaginei que pudesse ser um valor assim. Eu falei, pois é, desse e outros também. Eu só queria te mostrar para você ver que o biscuit tem valor, de fato. Né? O biscuit, ele tem um custo alto sim, porque é um artigo de luxo, né? E aí ela falou, não, beleza, eu vou dar uma olhada e tá, porque não tá realmente no meu orçamento, mas eu entendi. E a partir daí ela fez outros orçamentos comigo, adquiriu um outro modelo de peça, não adquiriu os noivinhos. Na época, por fim, ela falou comigo que não ia fazer, porque foi ficar muito puxado para ela, porque estava fazendo outras coisas no casamento e não seria viável. Então, para ela não era tão importante assim ter os noivos. Aí depois de um ano de casados, ela me procurou solicitando os noivinhos, para que ela pudesse guardar de lembrança. Ou seja, não cabia no orçamento financeiro dela naquele momento. Não é porque a minha peça estava cara, né? E aí depois, quando eu fiz para ela, inclusive, outras peças, a minha modelagem já estava muito mais avançada. Ela não chegou a fazer o casal de noivinhos, fez orçamento, não fez, mas, né, é uma questão de escolha. E o que eu quero dizer pra vocês? Que eu não me deixei abater pela situação daquela artesã ter uma peça melhor do que a minha, entendeu? Eu pensei o seguinte, eu me coloquei no meu lugar. Não fui comparar o meu preço com ela pra me diminuir ou exaltá-la, nem vice-versa. Eu comparei o meu preço com ela pra cliente ver que o nosso trabalho tem valor. Que o nosso trabalho é uma arte diferente. Não é uma coisinha que você acha ali em qualquer lugar. Né? E que há pessoas que estão sendo de fato valorizadas, que se valorizam, que têm um trabalho impecável e merecem de fato a venda daquilo ali. Então, naquele momento ali, eu poderia simplesmente, por estar recebendo tantos orçamentos dela, eu digo mais porque como o trabalho dela é muito bonito e é uma referência em relação a noivinhos, as pessoas quando vai pesquisar provavelmente encontram o dela, né? E aí manda pra gente o orçamento, uma referência igual. Então, por isso eu estava recebendo muito dela na época. Depois acabou que eu até parei de receber, especificamente assim. E no caso ali, eu poderia criar em mim, por exemplo, um sentimento de me diminuir. Um sentimento de, assim, o trabalho dela é tão lindo, o meu nem é tão lindo assim, né? Nem tenho isso ainda, será que eu vou conseguir? E não fazer? Começar a criar um monte de coisa. Mas pelo contrário, eu mostrei pra cliente que a minha realidade naquele momento era aquela,
o meu valor era aquele, que não estava caro, que não estava barato, era o que eu tinha naquele momento, né? Mas, ou seja, hoje eu já cobro praticamente o dobro, né? A partir de R$ 400. Então, eu posso cobrar R$ 500 no topo. É o dobro do que eu cobrava naquele período. E não é o valor dela ainda, por exemplo, né? Mas nem estou buscando chegar ao valor dela. Mas eu acho que é questão da gente, da realidade da gente, da posição que a gente busca, né? Que a gente toma. Então, tudo é a longo prazo. A gente consegue ver a qualidade, a evolução depois que a gente dedica muito tempo, que a gente dedica tempo em si, né? Tanto de conhecimento quanto de habilidade, de desenvolver, de aplicar. Gente, eu já gastei tanta massa, mas tanta massa, já perdi algumas também, porque na correria do dia a dia eu sempre deixei muita massa ressecar pela rotina mesmo, às vezes ficava um pedacinho na mesa, às vezes dentro da minha própria caixa elas já ressecaram, eu já tive alguns prejuízos com isso, porque às vezes eu estava aqui fazendo uma coisa, aí ia fazer outra, acabava que não prestava atenção, se estava aberto ou não, e hoje em dia eu dou muito mais atenção a isso, né? Questão de experiência. E eu investi muito em massa para que eu pudesse modelar. Eu tinha ali, joguei fora esse ano uma caixa de peças que eu fiz e refiz para aprender mesmo, não vendeu e foi pro lixo depois, e outras também que eu já joguei fora, para que eu pudesse ter isso daí, ter esse momento. Eu investi na minha prática, né? Eu não pratiquei só nas encomendas, eu investi na minha prática, de passar horas aqui fazendo. A festinha da minha bebê mesmo, eu gastei muito material, porque eu fiz os bonecos, fiz porco, fiz cavalo, vaca, galinha, fiz milho, fiz as arvorezinhas, fiz o Jesus, fiz ela em 2 bonecas, fiz outros itens, né, os docinhos, os detalhes todos, fiz tudo em biscuit. Eu gastei muito material ali, mas foi onde eu me encontrei fazendo os bonecos de 18 centímetros. Foi onde eu pude praticar. Eu fiquei ali uns 4 meses trabalhando de madrugada, que ela ainda era bebezinha, e eu investia o tempo e o material porque eu pensava, vai ser pra festa dela, porém também eu quero aprender. E da festa eu quero ter fotos para eu poder guardar e demonstrar o meu trabalho. E eu alcancei e concluí os 3 objetivos. Era enfeitar o parabéns dela, bem fofinho, dentro da minha realidade, me desenvolver e ter a foto depois. E eu tive os 3. Paguei a moça para tirar a foto profissional, para ficar com a qualidade ainda melhor, e alcancei. Mas eu me dediquei muito, dediquei tempo, dediquei dinheiro, e o tempo, né? Tanto de fazer quanto de aprender, de manuseio também, de colocar a mão na massa mesmo. Então, esse é um processo da nossa modelagem. Eu comecei a produzir eles em março para o parabéns dela, e assim, foi um processo ali, um período de aprendizado muito grande, foi muito bom, e nesse meio tempo eu desenvolvi muito, eu evolui muito. Aí depois eu fiz outros bonecos grandes, e dali a gente já vai começando a ter mais habilidade, vai evoluindo. Eu já evoluí, dentro de um ano eu evoluí essa peça já em três vezes, porque eu já mudei ela 3 vezes para chegar mais próximo ali do meu formato. Então é questão de tempo e dedicação. Então eu queria falar com você sobre essa parte aí de modelar. Apenas modele, dedique-se a colocar a mão na massa, a se desenvolver mesmo, se compare com você anterior, não se compare com as pessoas, com os outros artesãos, use os artesãos, os outros colegas para poder se inspirar, não se comparar. E se você for se comparar, você vai se diminuir, achar que você não é capaz. Quando você vê e fala assim, eu vou fazer, aí não deu certo, você vai se achar inferior, mas não é. Você tem que se comparar com o seu eu anterior. É melhor você pegar uma peça, por exemplo, né? Quando eu comecei a fazer, eu fiz essa daqui. É melhor que agora, depois de um ano, eu pegue a mesma peça para eu poder fazer e ver o tanto que eu evoluí, do que eu me comparar com uma outra pessoa, entendeu? Aí eu tenho que me comparar comigo para ver o tanto que eu evoluí. Se hoje eu vou mudar o olhinho, se o meu acabamento vai estar melhor, se hoje eu trabalho com uma base diferente, entendeu? Então compare-se apenas com você e inspire-se em outras pessoas. Isso é necessário para o nosso processo de aprendizagem e de modelagem. Não é do dia para a noite, não é de um dia para o outro. Se você está iniciando, se você está em processo aí, é um período demorado mesmo, é um processo longo. A gente não consegue ser tão, né, incrível assim de um dia para o outro. É tempo de dedicação, sim, é tempo de evolução, e aos poucos a gente vai colhendo frutos daquilo que a gente de fato está investindo, tá bom? E dentro desse ponto também, eu queria dizer que é muito importante você cuidar de você durante esse processo, da sua mente, do seu físico, do seu emocional, porque faz muita diferença. A gente tem que estar bem para poder passar aquilo para a nossa peça. Quando a gente não está bem em diversos aspectos, tanto físico e emocional, a gente passa para a peça aquilo que a gente está vivendo, né? E eu, por exemplo, não me desenvolvi tanto no período que eu estava com problema de saúde. Não me desenvolvi tanto no período que eu estava em obras aqui em casa, porque meu ateliê mudou de lugar aqui 4 vezes materiais em caixas. A gente que é artesão tem muito material, né? Acaba que tem muita coisa, muita caixa, muito acessório, muito item. Tudo que você vai fazer mudar de lugar vira aquela bagunça. E então acaba que é necessário a gente dar tempo ao nosso momento, né? A gente dar tempo à nossa realidade, à nossa evolução. Porque assim como eu não tinha um ateliê há 4 anos atrás, hoje eu tenho. Mas nesse período eu não deixei de trabalhar, mesmo sem um ateliê como ele é hoje, né?
E ainda vai ser diferente daqui a um tempo. Então, eu vou precisar sempre entender o meu momento. E nesse período não deixar de modelar, mas também cuidar de mim, cuidar da minha mente, do meu coração, né, do meu físico, para que eu possa conseguir aplicar o melhor de mim no meu trabalho. Mas também não esquecer que eu preciso estar bem, tá bom? Queria deixar essa mensagem para vocês, era mais uma reflexão, hoje era uma aula de reflexão, né? Eu espero que você tenha gostado, que seja aí, que tenha clareado sua mente e que você possa se respeitar mais, se observar mais e ver que o seu trabalho tem muito a evoluir, que você ainda será extraordinário desde que você dê o tempo certo, aguarde o processo em si e desde que você também faça por onde e busque aprender, se desenvolver e conhecimento cada dia mais. Tá bom? Curta, comenta aí nesse vídeo como está sendo pra você, há quanto tempo que você faz Biscuit e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nada. E se possível, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquela amiga, aquela amiga, né, ou aquele amigo artesão que você sabe que precisa um pouquinho de ouvir isso. Um grande beijo pra vocês, fiquem ligadinhos aí e até mais para o próximo vídeo. Tchau, tchau!